Queridos irmãos, a paz do Senhor. É bom estar convosco nesta manhã. Eu estive fazendo uma análise do tema de fundamental importância para todos nós. Fundamental importância, a autoridade suprema do Evangelho de Cristo. E observando a síntese da proposta, eu me detive a uma história bíblica. E eu quero trazer-lhes esta reflexão sobre este tema, contando-lhes esta história bíblica. Sem nenhuma pretensão de pontuar aspectos pedagógicos que a lição nos propõe, de forma mais pontuais, mas de forma mais expositiva, dentro deste contexto de autoridade suprema do Evangelho do Senhor. Eu quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia, no segundo livro dos reis de Israel, ao capítulo 4. É uma história linda, linda. Capítulo 4, verso 19. Eu vou discorrer depois de maneira mais livre sobre a história e você vai entender o que significa a autoridade suprema do Evangelho. Glória a Deus, glórias ao Senhor. E o menino disse ao seu pai: Pai, a minha cabeça dói muito. E ele disse ao moço: carregai-o até a sua mãe. Leve-o até a sua mãe. Leve-o até a sua mãe. Que história linda é esta aqui. Eliseu, um profeta de Deus, um homem que fora separado para o sacerdócio profético, para anunciar as boas novas, o Evangelho. Ele, uma ocasião, passando pela região de Sunem, uma mulher muito rica, uma família muito rica, fazendeiros. E ela, de longe, sempre a observá-lo, caminhando pela estrada, e seu coração se consternara a ponto de chamar o esposo e propor-lhe algo inusitado, que raramente pessoas fazem. Meu bem, eu observo que há um homem que sempre passa diante da nossa propriedade. Ele é um homem de Deus. E ele certamente caminha por dias, horas. Vamos construir uma suíte para ele, um quartinho para ele. E o esposo concordou com a ideia da esposa. E ao montar o quarto, pôs ali um candeeiro, uma mesa, uma cadeira, uma cama, mobílias básicas para uma pessoa. E aquele homem, ao passar pela propriedade, ela o chama, o convida e lhe diz: fique conosco, pernoite aqui. O senhor não precisa caminhar demasiadamente pela estrada, tomando sol, chuva. Fica conosco. E ele tinha um secretário, um ajudante, por nome Geazi. E eles ali ficaram, pernoitaram. E o Eliseu, o homem de Deus, conversando com Geazi dentro do quarto, disse: interessante, como que alguém como esta família, esta senhora, esta sunamita,
de maneira tão carinhosa, nos coloca aqui neste quarto com conforto, segurança. O que podemos fazer por eles? Eu percebo que é só eles dois. E o Geazi, muito observador, disse: eles não têm filhos, Senhor. Ah, não têm filhos. Que pena. Ao amanhecer, preparando-se para o café, o profeta de Deus chega diante deles e diz àquela mulher: daqui a um mesmo tempo tu terás um filho. E ela, olhando para ele, disse: não mintas para sua serva, por favor, porque eu não posso ter filhos. Assim eu lhe digo que darás à luz a um filho. E a história conta-nos que, passado o tempo, ela teve uma criança, um menino. Coisa linda. O menino nasce, cresce. Eles são fazendeiros. E é o período da colheita. Vão colher. Todo o trabalho, toda a preparação da terra, toda a semeadura, toda a espera. Agora é época de colher, de alegria, de juntar famílias, de unir amigos. Era muito comum isto no passado. Amigos vizinhos de longe vinham para ajudar na colheita. E o menino sai para ajudar o pai. Como todo menino, sempre gosta de estar perto do pai. Gosta de estar indo pescar com o pai. Jogar bola com o pai, não é? Fazer nada com o pai também. Mas o menino gosta de estar perto do pai. E ele foi para ajudar o pai na colheita. E lá, meio às horas passadas, ele tem uma crise, uma dor insuportável. Eu chego a pensar que uma aneurisma cerebral. E ele começa a gritar: pai, pai, minha cabeça, pai, minha cabeça está doendo. O pai não para as suas atividades. O pai não deixa de fazer o que está fazendo. Pede um criado, um dos servos, leve o menino até a sua mãe. E ao levá-lo, o menino continua com dores intensas. Eu não sei quantos aqui já sentiram dores intensas. O menino não tem vontade de comer, porque a dor não permite. Não sei se você já teve aquela crise nevrálgica, ortodôntica, que você não consegue mastigar, você não tem prazer de comer. O menino chega em sua casa, bate a porta e quem vem lhe atender é a sua mãe. A mãe o recebe, percebe algo estranho no comportamento do filho. Alguma coisa está errada. O menino está em pranto. O menino se contorce de dores. Ela não o questiona. Não lhe pergunta absolutamente nada. Ela tão somente senta-se e coloca o seu filho entre os seus joelhos. É o lugar mais lindo que uma mãe pode colocar um filho. É aos seus joelhos. É aos seus joelhos. Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã. Filhos em seus joelhos. Ela o coloca
não lhe pergunta nada, mas simplesmente o acaricia. E a Bíblia diz que ao passar das horas e aproximando-se ao meio-dia, ele morre. Meu Deus, ele morre. Aos joelhos da mãe, seu filho morre. Tem horas que estamos diante de Deus, situações tão adversas, situações tão difíceis para enfrentarmos no cotidiano, e começamos a orar, a pedirmos a Deus na esperança de respostas positivas às nossas lutas, aos nossos embates. Quando menos esperamos, desde o quadro ter um resultado positivo, as nossas necessidades não vêm. Vem de maneira negativa. E há um assustar da alma, há um gritar da alma. Por que, meu Senhor? Por que comigo? Eu te amo, eu te sirvo, eu vou à sua casa, eu respondo todos os chamamentos do meu pastor. Porque desde melhorar, piora. Agora meu filho está morto. Como que as esperanças fossem, naquela hora, sufocadas, fossem banidas daquela ambiência de casa, de família, do unigênito. Uma promessa que Deus fizera, agora lhe sequestra, por um súbito de uma dor inexplicável. Mas ele morre, não tem mais vida. A mãe pega o filho em seu colo e sobe as escadas, porque o quarto do profeta ficava no sótão, na parte superior da casa. Ela sobe degrau por degrau, com o filho morto no seu colo. Imagine uma mãe, nessa hora ela encontra forças que não imagina ter. Ela toma-o no braço e começa a subir os degraus até o quarto do profeta. E chegando no quarto do profeta, ela descansa o filho em sua cama. Isso significa para nós que quando diante de nós as vicissitudes, o adverso já nos diz não tem mais jeito, então você lembra de uma coisa: há esperança nas boas novas, há esperança no Evangelho. Ela toma o menino e coloca na cama do profeta, como que em um sussurrar da alma sem palavras, dizendo: eu sei em quem tenho crido. Eu vou colocar o meu filho no alto, aonde o profeta de Deus habita. E o profeta é a figura de Deus. Ela não poderia ter escolhido nenhum outro ambiente da sua casa melhor do que aquele aonde o homem de Deus habita. E ela descansa o seu filho aos cuidados daquele que tudo pode, daquele que está aqui nesta manhã, daquele que está ao seu lado, daquele que está mais perto do que a roupa que você está vestindo. Ele está dentro de você nesta manhã. Ela descansa um menino, coloca o seu corpo inerte ali, fecha a porta e desce as escadas. Desce as escadas. Como não deveria estar descendo aquela mãe? Ela desce a escada, chama o esposo e diz: prepare um animal, que eu vou até o profeta.
E ele questiona: mas hoje não é lua nova, não é o nosso Shabat, você vai fazer o que lá? Eu preciso ir. Observem uma coisa: ela não conta ao marido que o filho está morto. Ela não compartilha com ele que o menino morreu. Só pede a ele para preparar-lhe um animal. Porque há momentos em nossas vidas, existem sentimentos que não podemos compartilhar com ninguém, só com aquele que conhece o oculto da nossa alma, só com aquele que nos conhece introspectalmente, aquele que sabe quem somos de fato e de verdade. Ela sabia onde estava a sua resposta. Ela sabia. Ela sabia. Preparou o animal, chamou um criado e disse: vá à minha frente, que eu vou adiante. E foram. E chegando perto do Carmelo, uma região um pouco montanhosa, Eliseu observa que ela estava chegando. E ele pede ao seu amigo Geazi: Geazi, vá lá adiante, porque a sunamita está chegando. Não sei o que deve ter acontecido, mas vá até ela, por favor. E ele se precipitou, foi até ela. Pois não, o que a senhora deseja? Eu vim conversar com um homem de Deus. Não, pode me contar o que foi que aconteceu? Eu vim conversar com um homem de Deus. Então ela se aproxima e ele diz: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Algo que Deus não me revelara. E ela diz: algo aconteceu com o meu filho. E ele vai e pede ao Geazi que antecipe a viagem e vá diante dele até a casa da sunamita e levasse o seu bordão, o seu cajado. E ele foi adiante. Chegando lá, colocou o bordão sobre o menino e não aconteceu absolutamente nada. Nada. E ela vira para o homem de Deus e diz: assim como vive o Senhor, eu não te deixarei até que tu vás comigo até a minha casa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta manhã. Deus está esperando que você o convide, que vá com você até a sua casa hoje. Aleluia, porque alguma coisa extraordinariamente sobrenatural vai acontecer na sua família, vai acontecer na sua casa. Levante a sua mão e receba essa palavra diante de Deus. Algo vai acontecer na sua casa, na sua família. Não abra mão desta perspectiva de Deus. E ele então vai com ela. Chegando lá, ele sobe ao quarto. Ela fica na parte inferior da casa. Todos estão ali. A Bíblia diz que ele se deita sobre o menino, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, mãos com mãos. Uma vez, a Bíblia diz que o corpo do menino começa a aquecer. Eles estão embaixo. Ela ouve um barulho de pessoa andando no quarto. Imagine a ansiedade, imagine o coração daquela mãe. Nesta manhã Deus manda lhe dizer que as coisas que você tem deixado aos cuidados dele não estão parados. Há um movimento no reino espiritual. Há um barulho no reino espiritual a seu favor.
elas estão ali, todos estão ali reunidos na parte inferior. Só houve barulho. E o barulho era como que só de uma única pessoa. E ele vai pela segunda vez, olho com olho, nariz com nariz, boca com boca, mãos com mãos. O menino aquece o corpo. E ele levanta a espirra por 7 vezes. Não sei por que não poderia ter sido 4, 3, 5, 6. Mas foi 7 vezes que ele espirrou. O número de Deus, o número da vida de Deus. Ele espirra 7 vezes, aleluia. E o menino se põe de pé. Eliseu chama a mãe, não chama o pai. Chama a mãe. Mãe, aqui está o seu filho. A mãe o abraça. Agora vocês vão entender o que está por detrás dessa história. O poder extraordinário do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que traz vida. O Evangelho de Cristo é o Evangelho que traz esperança. O Evangelho de Cristo é o que traz mudanças na sua história. O Evangelho de Cristo é o que nos traz a absoluta e inequívoca certeza de que tudo que cremos pela fé, em seu tempo certo, há de acontecer. Há de acontecer. Vire para essa pessoa que está ao seu lado e diga a ela: não desista, porque Deus tem o seu tempo certo para te responder. Se eu fosse você, já estaria aplaudindo a Jesus por isso. Ele tem o tempo certo. Ele tem o tempo certo. Talvez as suas expectativas em relação aos evangelhos de Cristo, talvez a sua análise, a sua leitura, seja ela filosófica ou teológica, não lhe tenha sido suficiente até agora, como respostas às suas indagações de alma. Mas tenho absoluta certeza que esta palavra viva e eficaz, o santo evangelho, as boas novas de Cristo, nesta manhã, traz-nos uma nova perspectiva, que mesmo tangivelmente, palpavelmente, tenhamos perco algo em nós ou em torno de nós, ela é a minha esperança. Ela é a minha esperança. A sociedade pode dizer-nos ao contrário. A verdade com que os nossos olhos estão vendo diz-nos: acabou, não tem mais jeito, larga de mão, desiste por definitivo. Mas o Evangelho me garante uma coisa, que este Senhor chamado Jesus prometeu-nos um dia: eu vou para o Pai, mas vos enviarei um outro Consolador, que
que estará convosco todos os dias de vossas vidas. Ele está aqui nesta manhã, visitando, perscrutando o seu coração e entendendo a sua dor, o seu gemido, suas frustrações, suas dores. Ele te conhece. Ele te conhece. E uma das coisas mais lindas que eu encontro nos evangelhos é que este Senhor do evangelho, ou dos evangelhos, nunca desiste de nós. Como aquela mãe que não desistiu de seu filho. Ela poderia, certamente, talvez qualquer um de nós aqui teríamos tido o mesmo comportamento. Morreu, agora vou cuidar da cerimônia fúnebre. Certamente. Mas ela entendeu uma verdade que lhe fora dito pelo homem de Deus. Porque não foi homem que prometeu aquele filho. Não foram palavras simplesmente humanas que foram verbalizadas. Ele usou um nome como chancelamento de autoridade. Ele disse: o Senhor Deus lhe dará um filho. Nesta manhã, o importante não são as promessas que você tem, mas quem as fez para você. Aleluia. Quem as fez para você, isto que é importante. Quem as fez para você, não foi qualquer um, não é qualquer um. Ele nesta manhã está te dizendo: não desista, Eduardo, não desista. Não desista, porque a promessa que você tem não foi homem que lhe fez. Aquela mulher entendeu esta verdade, a verdade das boas novas, e ela foi em busca da sua resposta. Ela não abriu mão da sua bênção. O filho era a bênção. Nesta manhã você veio aqui para ouvir esta palavra. Não desista dos seus sonhos. Não desista das promessas que Deus tem para a sua vida. Não pense que você está sozinho, porque você não está. Mas eu quero lhe dar alguns conselhos. Permitam-me, por favor. Primeiro, você mãe, você pai, coloque os seus filhos em seus joelhos. Mães de joelhos, pais de joelhos, filhos de pé. Não desista de seus filhos. Não abra mão deles. Segundo conselho: quando tudo parecer que está acabado, coloque no plano superior. Coloque lá em cima. Não fique no plano da sua humanização carnal, perene, pequena, diminuta. Coloque no plano superior, aos cuidados daquele que tudo pode, tudo é, tudo faz. Coloca lá em cima. Terceiro, nunca pare diante das dificuldades. Faça com que a sua história mude. Não se conforme com a morte na sua família, a morte do carinho, a morte do diálogo, a morte da afeição, a morte do eu te amo. Não se conforme com isto.
vá buscar socorro. Mas eu tenho um conselho conjunto a este: busque no lugar certo e na pessoa certa. Você não tem que sair por aí contando suas dores e sofrimentos, porque ninguém merece ouvir as suas dores quando não te ama. Conte para Jesus aonde está a sua dor. Conte para Ele. Vá até Ele e faça como esta mãe que disse: assim como vive o Senhor Deus, não me apartarei de ti enquanto tu não fores comigo. Não abra mão de Deus na sua história de vida, porque ainda há esperança para aquele homem, para aquela mulher. Ainda há esperança para o seu filho que está nas drogas. Ainda há esperança para aquele desemprego que está perdurando meses e você não vê uma porta se abrir. Mas nesta manhã eu te digo com toda certeza que o Senhor que tem chaves de portas, Ele está aqui. Aleluia, 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 aleluia. Não desista. Leve Deus para sua casa, porque os resultados serão estes: aonde estiver a morte, Ele vai trazer vida. Aonde estiver dor, Ele vai trazer alívio. Aonde tiver tormenta, Ele vai trazer a paz. Esse é o Evangelho de Jesus: vida, paz, esperança e absoluta certeza que um dia o Senhor dos Evangelhos, a centralidade dos Evangelhos, que é Jesus, há de convidar-nos dizendo: vamos para casa, vamos para casa.